E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto importantíssimo. Importantíssimo que nós precisamos compreendê-lo, porque ele não trata de coisas antigas, coisas passadas, trata de coisa atual. Nós vamos falar a respeito do sistema babilônico, né? Aí na apostila, não precisa abrir sua Bíblia, tem um texto lá de Apocalipse 17, onde diz assim, fala, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, chamando João, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Ou seja, é o momento final. Deus está agora julgando a grande meretriz. Por quê? Por causa dos seus atos, das suas ações, de tudo aquilo que ela fez durante todo esse tempo. Que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, está falando de alguém que contaminou, que embriagou toda a terra. Você já conversou com um bêbado? Às vezes o bêbado está assim acelerado, né? Ele fala com você, ele cospe em você, ele quer contar piada, parece que ele está dominando, controlando a situação. Ele pensa que está bem, que está abafando, não é? Sabe aquele bêbado que quando você está falando com ele assim, você quer escapar, ele ainda te segura pelo braço? Né? Daí ele fala mais de perto ainda, quanto mais ele fala, mais ele baba em você. E ele pensa que está bem. Pensa que está abafando, pensa que sabe tudo, né? Quer te envolver com aquilo. Então, a Bíblia está dizendo assim, está comparando a humanidade com bêbados. Bêbado pode dirigir? Por que bêbado não pode dirigir? Porque os seus sentidos estão afetados. Bêbado pode estar tendo visão dupla ou quádrupla. Pode estar enxergando nada. Né? Ou seja, a sua razão está prejudicada pelo álcool. E a Bíblia diz que a humanidade, que toda a terra, presta atenção, toda a terra foi embriagada. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o mundo está bêbado. Bêbado. Toda a terra. Vamos lá. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mãe faz o quê? Gera. Então, está falando assim, Apocalipse está chegando ao seu termo e está falando a respeito do julgamento de alguém que gerou todas as abominações da terra. O que é abominação? Aquilo que causa náuseas em Deus, aquilo que Deus sente nojo, tudo aquilo que dá desgosto em Deus, são as coisas abomináveis. Quando você sente aquele negocinho, aquele cheiro assim que te revolta o estômago, se dá vontade de colocar tudo para fora, a abominação é assim para Deus. A adoração, ela sobe como cheiro suave, e as abominações causam repulsa para Deus. Sente nojo da abominação. E está falando assim, agora é a hora do julgamento da mãe, de quem gerou todas as abominações da terra. Isso é algo futuro, gente. Muito próximo, eu acredito. Não está longe, mas é algo futuro, algo que vai acontecer. Então nós não estamos falando de história do passado, amém? Estamos falando de algo presente e que ainda vai acontecer, porque não foi julgada ainda, porque ela está ainda gerando todas as abominações. Quem é que está gerando todas as abominações? Babilônia, a grande. A meretriz, a grande prostituta espiritual, que faz com que
as prostituições, Deus nos criou para termos relação com Ele. Toda relação demoníaca do homem com o ser humano, com espíritos malignos, a palavra de Deus chama isso de prostituição. É um relacionamento promíscuo. É uma prostituição espiritual. É uma traição a Deus. Amém, gente? Ok? Vamos lá. Então nós vamos falar a respeito dessa Babilônia, né? Quem é Babilônia? Vamos pensar juntos. Quando é que João escreveu isso? Final do século I. A cidade de Babilônia ainda existia? Já tinha cerca de 400 anos que Babilônia tinha deixado de existir, mais de 400 anos. Já não mais existia a cidade de Babilônia. Então, do que é que João está falando? Se é algo que... E agora, quando isso vai se cumprir, já são quase 2.500 anos... Nós já estamos há quase 2.500 anos atrás, é que não existe mais Babilônia. E como é que ela ainda vai ser julgada e vai cair? Porque Babilônia não é um lugar, Babilônia mais do que um lugar, é um sistema. E sabe que Satanás viveu no céu e conheceu todo o sistema de organização e funcionamento do reino de Deus, ok? Agora, conhecendo, sabendo de todas as coisas, como é que funciona nos céus, ele quis criar um reino para que ele pudesse governar. E ele não é inventor, ele só é falsificador e copiador daquilo que Deus fez. Ele copia, ele falsifica aquilo que Deus fez. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo inventou foi a mentira. Isso ele não copiou. O resto ele está copiando e falsificando o que Deus fez. E aí ele então cria também, desenvolve um sistema, um modelo para o funcionamento do seu governo de trevas, para o funcionamento do império das trevas. Então, existe um momento importantíssimo na Bíblia que vai trazer luz para todas essas coisas e o que vai acontecer depois, que esse momento é a construção, a edificação da Torre de Babel. Nós vimos há 2 semanas atrás um pouquinho uma introdução a respeito do assunto, quando os homens se deslocaram para o Oriente. Lembra assim, a Arca de Noé, ela pousou sobre o Monte Ararat. A terra está ainda inundada, os montes estão já secos. Onde é que o homem começa a habitar? Nas montanhas, lugares altos. O homem agora ele ainda tem receio de descer para as regiões mais baixas. Começa a se multiplicar a humanidade, porque Deus mandou que eles se multiplicassem. E no começo eles estão ainda ali naquela região mais elevada, nas montanhas, naquela região. E aí, num dado momento, o povo se desloca em direção, pelo menos uma parte do povo se desloca em direção ao Oriente, até que chegam numa planície, e ali eles se estabelecem, e ali eles começam a construção da Torre de Babel. Ok? Planície de Sinar, não é isso? Na região de Sinar, acham uma planície, um lugar fértil, um lugar bom, falam, vamos ficar aqui. E aí eles começam a construir uma torre. E qual é o propósito dessa torre? Queriam fazer uma torre tão alta que pudessem atingir os céus. Quem sabe ali havia uma expectativa assim, nós vamos nos proteger de um eventual dilúvio, de um novo castigo que Deus envia sobre a terra. Ele pode mandar águas que nós vamos estar num lugar tão alto que elas não nos atingirão. É uma ofensa, né, uma rebelião contra Deus, é uma soberba, um orgulho muito grande que está acontecendo ali. Ao ponto de irritar tanto a Deus, Deus se irou tanto com aquilo, que o próprio Deus desce para paralisar aquela obra. Traz a confusão das línguas e a obra ela é encerrada, paralisada sem ser conclusa. Mas vem cá, o homem já não fez coisas semelhantes a essa em outras ocasiões? O que são as pirâmides? E muitos templos pagãos que foram construídos pelo homem e continuam sendo feitos.
O que é que havia de diferente na construção da Torre de Babel, de tantas outras obras e ações soberbas e pagãs que o homem tem praticado através dos séculos? Por que Deus nunca desceu pessoalmente para interromper outros momentos? Tinha que ter alguma coisa diferente. Tem que ter alguma coisa especial que irritou tanto a Deus. Amém, gente? Então, está sendo iniciado um sistema ali. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais profundamente esse assunto. Então, Babilônia não é apenas um lugar. Babilônia é um modelo, é um sistema. Essa palavra hebraica que foi traduzida para Babilônia, Babel, 2 vezes ela é traduzida para Babel. 258 vezes. Tem na apostila mais para frente um pouquinho, se não me engano. 258 vezes ela aparece no Antigo Testamento. 2 vezes, só lá em Gênesis 10 e 11, é que ela é traduzida por Babel, e em todas as outras ocasiões é Babilônia. E geograficamente, né, a Torre de Babel não foi construída no mesmo lugar onde estava a cidade de Babilônia. Fisicamente, são lugares diferentes, mas quando está falando de Babel, a Torre de Babel, e a palavra é a mesma para Babilônia e Babel, mas quando fala da torre, a Bíblia traduz Babel, e é um lugar próximo da Babilônia, né, mais ao norte, noroeste um pouquinho, mas não é exatamente o mesmo lugar. Então, Babilônia fala de lugar, Babilônia fala de sistema. Lá em Apocalipse 18:3 fala assim: todas as nações, porque Apocalipse 17 e 18 está se dedicando a falar a respeito de Babilônia. No versículo 3 do 18 diz assim: todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Então as nações falam de cultura, tradições de um povo, da sua língua. Reis da terra fala de governos. E também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Também a economia, mercado financeiro, tudo. Então, o que é que Babilônia envolveu? Embriagou toda a terra, mas agiu especificamente nas nações, e as nações falam de cultura, de tradição, de língua, né? Características de um povo, fala das suas vestes, fala da sua dieta, né? Fala da sua arquitetura, fala da sua arte, fala de muitas coisas quando fala de nações. Está falando de povos. Falando de reis da terra, está falando de governos, civil e militar. E mercadores, está falando de mercado, de economia. Ou seja, Babilônia envolveu todas as áreas, não é somente religiosa. Amém? Não é apenas culto pagão, mas as coisas naturais, mercado financeiro, está dentro do sistema babilônico, é o que a Bíblia está dizendo. Então, o assunto que nós temos aqui para tratar sobre sistema babilônico, não se trata de história. Está na história a compreensão, o entendimento, a revelação. Mas é algo presente, nós, algo atual. Temos aqui para tratar sobre as nossas vidas, porque Apocalipse não está falando do tempo passado, Apocalipse está falando do tempo presente e futuro. Então, Babilônia não está lá atrás, Babilônia está aqui, hoje, agora, e logo, logo vai cair. Quando Jesus está dizendo, lá aí vem o príncipe desse mundo, do que é que Jesus está falando? Está falando de Satanás. E está falando quando ele fala príncipe deste mundo. Ele é príncipe do quê? Do planeta Terra? Não, o planeta Terra pertence a Deus. Todos os astros, toda a criação pertence a Deus. E ele fala, príncipe quer dizer governante, alguém que exerce uma autoridade. Quando Jesus fala, está aqui a autoridade, o príncipe deste mundo, ele está falando desse modelo, desse sistema, porque Jesus vem pregando a respeito do reino de Deus, e Satanás é o líder, Jesus, ele é o rei no reino de Deus, e Satanás é o príncipe no império das trevas. Ele está falando do sistema que o diabo desenvolveu e que governa. Então, no tempo de Jesus, já estava ali presente.
que começa lá na construção, na edificação da Torre de Babel. Então, vamos ver aí. Estamos no item 1. Satanás ele desenvolve, então, um complexo sistema para funcionamento do seu império. Quando o diabo induz os homens a irem para o Oriente, o homem sabe para onde está indo? O homem não sabe para onde que ele está indo. Não é? O homem não tem conhecimento do lugar para onde ele está indo. Ele não conhece ali. Ele vai chegar em algum lugar. Mas o diabo que está levando sabe. Eles estão sendo induzidos a ir para um determinado lugar. O que é que o diabo tem de interesse de levá-los para aquela região do Oriente? Ele não tinha só o interesse de atraí-los para uma outra terra, alguma coisa assim. Tem que ter uma motivação espiritual. E existe uma atração espiritual nisso, você já vai compreender. A Bíblia fala lá em Gênesis 12:2, fala que viajando os homens para o Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e ali habitaram. Então, o lugar onde eles se estabeleceram ali é aquilo que depois é chamado na Bíblia de Babel. Lugar onde eles construíram a torre. E Babel significa, em hebraico, confusão. Por que Babel? Porque ali foi que Deus confundiu a língua dos homens. Qual o propósito, o interesse espiritual que havia naquele lugar? O diabo ele queria abrir ali portais espirituais. Lembra que o homem não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Na árvore do conhecimento do bem e do mal estava a possibilidade de abertura de portais espirituais para o homem poder se relacionar com as trevas. O diabo já existia? Estava onde? Na terra. Não estava na terra? Deus, quando castigou Noé, expulsou dos céus e o lançou na... Então o diabo está na terra. O homem foi criado onde? Na terra. Então o homem e o diabo estão no mesmo lugar. O homem conhecia o diabo? Sabia da existência do diabo? Tinha relacionamento com o diabo? Nenhum. E aí por isso que Deus fala assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem só conhecia o bem, ele se relacionava com Deus, conhecia Deus, vivia para cumprir o propósito de Deus. E o mal já existe, mas o homem não está nem aí para o mal, não conhece, não entende. Mas havia a possibilidade de abertura de um portal através da desobediência e se comendo daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se torna aberto para se relacionar também com o mal, como ele já tinha sido aberto para o bem. Aliás, ele veio já aberto para o bem, em comunhão com Deus. Ao contrário, inclusive, até quando ele se lança à desobediência e entra em relacionamento com as trevas, mesmo inconscientemente, por isso nós temos que tomar cuidado, porque ele não tinha compreensão. Ele sabia que existia o diabo? Não sabia que existia o diabo. E sem saber, ele se relacionou com Satanás. Na ignorância. Então, nem tudo aquilo que a gente faz na ignorância vai trazer consequência alguma. Não. Muitas das coisas, aliás, a maior parte das maldições, problemas espirituais que nós enfrentamos, entramos nisso por ignorância. Várias brechas, portas que nós damos às trevas nas nossas vidas e, da maior parte das vezes, na pura ignorância, porque a ignorância é o nosso grande mal, né? O povo perece por quê? Porque não conhece, porque ignora. Bom, Adão se relacionou com as trevas, abriu um portal. Agora, ele está indo para um lugar e ali o diabo tem a intenção de abrir um novo portal para o homem. Que portal é esse? O lugar de Babel, muito provavelmente, ele estava naquele que se tornou depois uma pequena cidade, né, conhecida como Eridu, na região da Mesopotâmia. Em Eridu é o lugar onde foi encontrado, está ali, né, os arqueólogos encontraram ali o maior e mais antigo zigurate mesopotâmico conhecido pelo homem. Então está lá nessa cidade de Eridu. Lógico que ali são só escombros, né? E era uma cidade vizinha
de Ur. Quem morava em Ur? Isso, 11 quilômetros só de distância. Zigurate eram aqueles templos, aquelas construções, né, já com um formato piramidal, que os caldeus, os babilônicos, desenvolveram. Fazia parte de uma arquitetura, mas é uma arquitetura com intenção de culto, de adoração, né? Então, um templo. Na verdade, o Zigurate ele era um templo de culto, né, a entidades que eles adoravam, aos seus deuses. Nessa cidade de Eridu, eles acreditavam, os sumérios, a cultura suméria, acreditava que ali era a habitação de Enki. Quem é Enki? Enki é um deus sumério, que é uma palavra composta, En é senhor, e Ki é terra. Então, para os sumérios, ali era a habitação do Senhor da terra. Jesus está dizendo o quê? Aí está o príncipe desse mundo, que é a mesma coisa que Senhor da terra. Então, para eles, e pensem uma coisa, gente, toda essa cultura pagã antiga não é só um devaneio, um pensamento. Existe um fundo espiritual por trás disso tudo. Existe uma verdade espiritual por trás do paganismo. Existem entidades espirituais, existem demônios agindo nisso. O homem não inventou essas coisas, o homem foi levado para essas coisas. Então ali eles acreditavam ser o lugar da habitação de Enki, o senhor do mundo. Ou seja, um demônio, Satanás. E ele era o deus de Abzu. Abzu também é uma palavra composta, que ela quer dizer Ab é água e Zu é profundezas. Então ele era senhor da terra e Deus das águas profundas, dos abismos. Isso te faz lembrar de alguma coisa antes do dilúvio? O que é que Deus fez no dilúvio? Deus aprisionou. Existiam espíritos, existiam demônios que estavam se relacionando com o homem, conduzindo o homem. O homem diz lá em Gênesis 6 que todo o intento do homem era mau. Quem é que levou o homem a viver todas as coisas más, praticar abominações a Deus? Satanás e os seus demônios. E o que é que Deus faz? Quando ele manda o dilúvio, ele está dando um basta naquilo tudo. Fala, eu vou começar de novo. Deus pôs fim no mundo antigo, na civilização antiga. Deus ele está dando um basta naquilo. Começou de novo em Noé. Agora, quando ele põe fim naquilo, ele elimina os homens e salva somente uma família, mas todo o resto da humanidade ele eliminou. Não existe aqui ninguém que seja descendente de Caim, por exemplo. Ninguém é descendente de Caim. Porque Noé não era descendente de Caim. Então, todos os descendentes de Caim, né, deixaram de existir. Não existe mais geração de Caim no mundo. Todos somos descendentes de Noé, que vem da linhagem de Sete. Ok? Deus eliminou a humanidade antiga. E ao eliminar a humanidade antiga, o que ele faz? Ele aprisionou nos abismos espíritos que estavam levando os homens a práticas abomináveis. Ok? E agora, na cultura pagã dos caldeus, esse lugar da torre era um lugar onde morava o Senhor da terra e era o Deus dos abismos. Aí o homem ele vem e constrói a Torre de Babel aonde? Bem em cima desse lugar, que era como um portal para os abismos. Está entendendo? Está entendendo por que Deus, quando ele olha lá de cima, ele se ira, e ele próprio desce para interromper essa obra? Porque o que é que o homem está fazendo? O homem ele está tentando restaurar aquilo que Deus havia destruído. Deus destruiu o mundo antigo através do dilúvio e aprisionou os espíritos em abismos. E agora o homem está ali estabelecendo um altar, ele está construindo uma torre, e essa torre ela é mais do que apenas uma torre de ofensa, de rebelião
e de soberba do homem, mas ela está também como um altar colocado em cima de um lugar onde embaixo se dizia estão o Abzu, os abismos, e o Deus das águas profundas é o Senhor da terra e mora aqui. Então é para abrir novamente portais para que o homem voltasse a se relacionar, porque o homem estava... A história recente do homem, aqui tem 100 e poucos anos após o dilúvio somente. Então a história recente do homem é que o homem se relacionava com espíritos das trevas. E agora o homem está voltando a tentar se relacionar com os demônios que Deus aprisionou. Está claro por que Deus agiu de maneira diferente? Vamos adiante. Isso nós estamos falando assim que tem como provar isso? Não, eu não tenho como provar. Mas à medida que você vai entendendo, compreendendo, ligando as coisas, fala, bom, isso aqui faz muito sentido. Amém? Então faz muito sentido para você? Faz sentido para mim. Começa a ficar mais compreensível, né, o que aconteceu naquele lugar e a importância disso e o destaque que isso tem na Bíblia. Em Babel é a primeira vez que o homem ele se organiza para tentar frustrar os planos de Deus para a humanidade. Isso pós-dilúvio. Antes do dilúvio, o homem não está tentando frustrar os planos de Deus, mas ali ele expressamente se reúne para isso. O que Deus havia ordenado aos homens? Em Gênesis 9, versículo 1, ele fala assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Se espalhem pela terra, povoem a terra. E aí o que o homem decide fazer? Vai lá em Gênesis 11, 4. Está aí na apostila, no meio da apostila, na página 2. Fala, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus manda eles se espalharem e ele fala, nós não vamos nos espalhar não. Eles se reúnem para contrariar, para confrontar uma ordem de Deus para aquele povo. Então, Babilônia cumpriu um papel importantíssimo desde a Torre de Babel. Começa a história de Babilônia na Torre de Babel e vai até a sua queda final, que ainda não aconteceu, Apocalipse 18. Ok, gente? Fala do passado, do presente e do futuro. Babilônia está presente em nossos dias? Onde é que está Babilônia hoje? Fisicamente, Babilônia estava lá entre os rios Tigre e Eufrates. Está no Iraque. Babilônia hoje é uma parte lá do Iraque. Saddam Hussein queria reconstruir Babilônia. Não teve condição de reconstruir Babilônia. Existem até alguns estudiosos que acreditam que Babilônia vai ser reconstruída. Pode ser que sim, pode ser que não. E até baseado, falou, bom, se Israel foi restaurado como nação, Babilônia também será restaurado. Ao mesmo modo, pode ser? Sim, pode ser, mas independentemente, né, de ser ou não restaurado, Babilônia representa o governo de Satanás na terra. Ok? Até aqui tudo claro, gente? Então, Babilônia cumpriu esse papel na história passada, início, né, da ação do Império das Trevas pós-dilúvio, cumpriu um papel importante para a nação de Israel, porque foi para lá, para Babilônia, que os judeus foram levados cativos. Por que os judeus foram levados cativos para a Babilônia? Quando eles chegaram na Terra Prometida, já estou adiantando uma parte que está lá para frente. Quando eles chegaram na Terra Prometida, o que havia na Terra Prometida? Paganismo, idolatria. Que deuses eram adorados? Os deuses caldeus, que se espalharam pelo mundo todo.
Quando Israel é levado para a Babilônia cativo, onde é que Deus castiga o seu povo? Na terra original dos deuses que eles adoraram. Ah, vocês adoraram os deuses babilônicos, ainda que eles estivessem ali entre os cananeus, Baal, porque é só uma configuração fenícia de Nimrod, de Semíramis e Tamuz. Vamos falar já disso aí. Bom, vamos adiante e depois volto nisso aí. Amém? Senão a gente vai confundir. Deixa eu dar mais elementos um pouquinho para ficar mais claro. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Nós estamos igual aquele que pulou do 20º andar, estamos passando pelo 10º, dizendo até aqui tudo bem. Onde é que eu parei aqui? Vamos lá. D. Babilônia chegou a ser a cidade mais importante do mundo por mais de 1000 anos. Só que ela deixou de ser uma cidade importante, ela foi destruída cerca de 300 e poucos anos antes de Jesus. Babilônia é a segunda cidade mais mencionada na Bíblia. Qual é a primeira? Jerusalém. E a segunda é Babilônia. Por quê? Porque a Bíblia está falando a respeito do reino de Deus e império das trevas. Deus estabeleceu uma capital para si nesse mundo. Qual a capital para Deus nesse mundo? Jerusalém. Quando Jerusalém deixou de existir, Deus deixou de ter um governo na terra? Não. Porque não é só geográfico, é espiritual. E Jerusalém é geográfico e espiritual. E mesmo que não exista o geográfico, o espiritual não deixa de existir. Ok? E Babilônia era geográfico, mas não existe mais geograficamente, mas continua espiritualmente, porque se espalhou por toda a terra. Letra E. Então, mais do que um lugar, é uma referência de sistema de governo. Sabe que esse sistema de governo ele se deslocou, ele mudou, né? Foi para outros lugares. Quando você chega lá no livro de Apocalipse, você pega lá Apocalipse 2, quando Jesus está falando com as igrejas, as 7 igrejas, quando ele fala da igreja de Pérgamo, o que ele diz? Fala, bem sei, né? Como é que diz lá? Eu não lembro literalmente, mas fala, eu sei o lugar que bem sei aonde vocês estão, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Ele está escrevendo para a cidade de Babilônia? Não, Pérgamo. Se Satanás ele habitava em Babel antes, agora ele está morando aonde? Em Pérgamo. É Jesus que disse que Satanás morava em Pérgamo. Como é que Satanás foi parar em Pérgamo? Os sacerdotes dos cultos pagãos da Babilônia, quando Babilônia foi invadida e vencida pelo Império Medo-Persa, os sacerdotes saíram da Babilônia e foram para onde? Pérgamo. Tem sentido, gente? O sacerdócio pagão se desloca, o trono de Satanás se desloca. Então, na época de João, aliás, na época de João já fazia tempo que o trono de Satanás estava em Pérgamo, porque isso aconteceu alguns séculos antes, 2, 3 séculos antes de Jesus, aliás, até mais tempo. Vamos adiante. A Babilônia foi foi o centro de onde todo tipo de paganismo, de misticismo se desenvolveu e se expandiu para toda a terra, cultura, povos, línguas e nações. Presta atenção. Jesus diz para os seus discípulos, permanecei em... E vocês vão ser revestidos da autoridade dos céus, e depois vocês vão fazer o quê? Se expandir. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é um modelo? Isso é um sistema do reino de Deus. E o que é que o diabo faz? Ele só é imitador. Ele já conhece, ele já sabe que Deus está fazendo isso,
E às vezes ele até se antecipa aquilo que Deus está fazendo para fazer o falso. Porque ele sabe que o verdadeiro vem, então ele faz o falso já antecipando o verdadeiro. E Satanás ele faz o quê? A partir de Babilônia, existe uma oposição entre Jerusalém e Babilônia. Reino de Deus e Império das Trevas. Jerusalém fala de um, Babilônia fala de outro. E Babilônia é o centro a partir do qual todo o culto pagão, toda promiscuidade, toda imundície, aquilo que a Bíblia fala lá em Apocalipse 17, que nós lemos agora há pouco, de onde partiu tudo, é a mãe disso tudo. Ali é o nascedouro, ali é a geração de tudo. Como Jerusalém é a mãe, é o nascedouro da fé cristã. Amém, gente? Estamos juntos? Dúvidas até aí? Nenhuma dúvida? Bom, eu tenho mais dúvidas do que vocês. O governo mundial do anticristo, ele é plena identificação do sistema babilônico. O que o diabo vai fazer na terra, a forma dele se estabelecer, de ele governar esse mundo, é absolutamente, né, o sistema babilônico em toda a sua força, em toda a sua potência. Então, Babilônia ela não é só um sistema de adoração pagã. Babilônia é um sistema completo. É um sistema pleno, completo, porque o diabo ele quer governar na terra de maneira plena, de maneira completa. Já falei que alguns estudiosos acreditam até que Babilônia vai ser restaurada, mas não importa. O governo do anticristo é o governo babilônico. Se a gente pudesse chamar isso de modelo de sistema, o governo anticristo é o sistema babilônico. Pode ser restauração do Império Romano? Pode ser. Pode ser restauração do Império Romano. Mas o modelo é muito mais antigo. Ok? Iniciado lá em Babel e depois espalhado por todo mundo. Agora, vamos para outro ponto. Nós estamos falando aqui de gênero humano, homens de uma maneira geral. Só que existe um líder nesse negócio. Existe alguém que está à frente disso tudo. Existe alguém que está comandando os homens. E a Bíblia fala a respeito desse cidadão. Quem é ele? Quem é Nimrod? Nimrod, ele é bisneto de Noé. Abre lá sua Bíblia, em Gênesis capítulo 10. A minha aqui, ela liga, mas ela está ligando meio devagar. Gênesis 10, versículo 8. Ok. Ok? Gente, deu pane aqui no trem. O que diz aí? Sim. Isso. Então, Noé, ele é filho de Cush. Nimrod é filho de Cush, que é neto de Noé. Cush é filho de quem? Quem foi o filho amaldiçoado por Noé? Então, de onde é que vem Nimrod? Da linhagem amaldiçoada. Noé tinha 3 filhos, e ele amaldiçoou um dos seus filhos, não é isso? Que foi Cão. E que gerou a Cush, que gerou a Nimrod. Então, ele é a 3ª geração da maldição. Ok? Esse cara, ele se tornou o primeiro líder da terra. Olha aí no versículo 10. O princípio do seu reino, ele foi o quê? Rei. Primeiro rei. Primeiro líder. Não, até então, o mundo não teve um expoente, não teve um líder mundial. Lembra, assim, a população é pequena ainda.
né? Eles estão terceira geração dos filhos de Noé. Então, é assim, todo mundo é parente ainda, né? Já tem ali os primos de terceiro, quarto grau, quinto grau já, mas todo mundo ainda está meio aparentado. E ele se torna o primeiro líder, né, das pessoas. Então, o seu reinado foi Babel, que é Babilônia. Esse cara, ele fala a Bíblia que ele era caçador e que ele era poderoso na terra. Versículo 9. Foi valente caçador diante aqui afronta a Deus, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Então era um cara que era caçador. Existe uma lenda, que é lenda, tá, gente? Então pode ter um fundo de verdade ou pode não ter. Que Deus, quando Adão e Eva pecaram, o que é que Deus fez quando eles se viram nus? Isso é o que eles fizeram. E o que Deus fez? Deus deu para eles vestes, né? Feitas de couro de animal. Então Deus fez um sacrifício e preparou vestes de couro para Adão e Eva. Existe uma lenda que diz que essas vestes elas foram passando de geração em geração. E que chegou, logicamente, na Arca de Noé, então, é uma lenda judaica, inclusive. Né? Não é uma lenda suméria, é uma lenda judaica de que essas vestes que Deus preparou lá no Jardim do Éden, foi passando de geração em geração. Passou por Enoque, passou por Sete, chegou em Noé, estava na Arca de Noé, e na Arca de Noé ela foi surrupiada. Por quem? Por Cão. Cão surrupiou as vestes que pertenceram a Adão e Eva. E aí essas vestes foram parar na mão de quem? De Nimrod. E a lenda diz que todos aqueles que vestiam essas vestes, eles se tornavam mais poderosos. Então eles tinham assim uma autoridade, um poder, alguma coisa sobrenatural naquelas vestes. É lenda, gente. Mas pode existir algum fundo de verdade? Não estou dizendo que sim. Eventualmente até pode. Aí Nimrod, e fala que aquelas vestes elas causavam medo, né, pavor nos animais e faziam o homem muito mais forte, inclusive para a caçada. Daí Nimrod ele era conhecido como um poderoso caçador. Então ele era um cara que matava as feras. Agora imagina os animais dos tempos antigos. Hoje é tudo bichinho, né? Porque eles foram diminuindo de tamanho. Os grandes foram sumindo, desaparecendo, foram sendo predados, né? Mas no passado, né, as feras, os próprios leões, os tigres, eles eram muito maiores do que os dos nossos dias. E era o grande risco para o homem ser predado por animais. Então, qual era o medo do homem? Porque o mundo, pensa assim, eles desceram na montanha. E agora, você vai para a África, para uma região lá onde tem um monte de leão, de rinoceronte, de hipopótamo, todos os bichos, feras, animais do campo soltos. E você não tem proteção. Você não está sujeito a se tornar presa de um desses animais? Você não pode ser morto por um desses animais? Agora imagina no passado, que os animais eram muito maiores do que os dos nossos dias. Então o homem tinha um certo respeito, né, pelas feras dos campos. E esse é o cara que ele tinha a característica de ser um grande caçador. Então ele vencia muitos animais. Vencia, derrotava, matava muitos animais. E ele foi um cara que edificou muitas cidades. E o que Nimrod ele fez? Ele criou cidades, porque até então eles só iam lá e faziam uma barraquinha, para morar numa barraca. Agora não, agora ele faz cidades cercadas. Você vai hoje na África, e o que você vê na África? Existem as casas, né, taperas, e uma cerca
que é feita de um tipo de uma palha. Para que serve aquela cerca? Só para delimitar a área? Você vai numa fazenda hoje. Então, a sede da fazenda, você põe uma cerca, assim, uma cerquinha assim, fechando toda a casa ao redor? Não, normalmente as sedes da fazenda são abertas, né? E lá eles estão assim no campo. Mas existe uma cerca, um cercado na casa. Para que é aquele cercado? Para proteger de animais. Porque isso é o que o homem estava experimentando. Então, Nimrod é o cara que começou a construir cidades fortificadas. Nimrod se tornou conhecido porque ele era mais forte, porque ele era líder, porque ele tinha direção de fazer coisas que os homens não tinham de fazer, e aí ele começa a liderar os homens à construção da Torre de Babel. Quem inventou, quem começou esse negócio? Vamos construir a Torre de Babel, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos afrontar a Deus, foi Nimrod. Até Nimrod, ainda hoje, ele faz parte de muitas culturas. Teve um tempo atrás, né, já tem bastante tempo, que no Fantástico, tinha uma vinheta do Fantástico, que tinha um cara, que ele aparecia assim, imagens, né, que ele pegava um arco e flecha, e atirava a flecha para o céu, depois largava o arco no chão e saía correndo. Alguém lembra disso? Fazia parte de uma vinheta. Ou então ou da mulher que ia emergindo assim da água com aqueles negocinhos na cabeça. E vocês lembram? Sabe quem que é essa mulher? Semiramis, esposa de Nimrod. E o cara que atirava a flecha para o céu, colocava o arco no chão e saía correndo é Nimrod, porque Nimrod ele atirava pedra contra o céu. Ele afrontava Deus. Ele desafiava Deus. Nimrod é o cara que foi assim, mais endemoniado na história antiga. O diabo pegou esse cara e conseguiu, né, fazer dele um excelente discípulo. Um governante na terra segundo o coração de Satanás. Então Nimrod ele tinha essa a direção espiritual sobre a sua vida para desenvolver coisas malignas, pagãs. Ele não era um homem comum. Ele não era um homem comum. Agora, Nimrod também ele era casado. E algumas tradições dizem que a esposa dele era a própria mãe dele, Semiramis era a mãe. Nem todos os historiadores, né, concordam com essa linha, mas há uma prevalência de que Semiramis era a própria mãe de Nimrod. E Nimrod, ele morre. Quando Nimrod ele morre, pensa o seguinte, Semiramis ela é a mulher do cara mais poderoso do mundo. Quais são os benefícios da primeira dama do mundo? Respeito, servidão. Então ela era respeitada, mas ela era respeitada por causa do Nimrod. Porque é uma sociedade antiga, uma sociedade onde a mulher tinha pouco valor. Lógico que esse negócio foi piorando depois, mas não era uma sociedade onde a mulher tivesse uma prevalência. Agora morre Nimrod, que é o esteio dela. Ela precisa, de alguma maneira, manter a sua importância, né, a sua autoridade sobre as pessoas. Então, essa mulher é uma mulher, assim, terrível, que foi o portal para todo tipo de culto idólatra. Você já vai entender. Semiramis, ela estava grávida. Alguns acham que ela já estava grávida quando Nimrod morreu, e outros até acham que ela engravidou depois que Nimrod morreu. Não importa. O que ela inventa? Ela cria uma fábula, e ela diz que quando Nimrod morreu, ele se tornou Deus. E se tornando Deus, ele foi morar no sol. Por que é que surge a adoração ao sol? Porque Nimrod se tornou o Deus do sol. Lá no Egito o sol era adorado? Íris.
Não é isso? Então, a cultura nasce na Babilônia, se espalha por todo mundo. Então, Semíramis, ela inventa esse negócio. Nimrod agora virou Deus e foi morar no sol. E agora ela está grávida. Do que ela está grávida? Do Deus Sol. E que também agora, Nimrod vai reencarnar em Semíramis. Falou, ele morreu, foi para o céu, ele é Deus, mas agora ele está dentro do meu ventre. Ou seja, começa aí toda a base doutrinária para o Espiritismo. Como é que começa a história de reencarnação? Nimrod, Semíramis e a gravidez de Semíramis. Qual é o bebê que está ali? Tamuz. Guarda esses nomes. Nimrod, Semíramis e Tamuz. Então, quando Semíramis está grávida de Tamuz, ela está dizendo, o bebê que eu tenho é reencarnação de Nimrod. Nimrod é Deus. E ela, então, portanto, se torna mãe de Deus. Já ouviu falar disso? Qual é a imagem do culto a Semíramis? Porque tanto Nimrod como Semíramis e Tamuz, o filho de Semíramis, eles se tornam adorados depois na tradição, né, babilônica. Se tornam deuses para aquele povo. E quando Semíramis ela é mãe de Deus, o povo começa a fazer imagens para cultuar, para adorar os seus deuses, né? Então houve aí a deificação do homem, porque até então o homem nunca tinha se colocado no lugar de Deus. Mesmo quando o homem, lá em Gênesis no capítulo 6, toda a inclinação do homem se deu para o mal, o homem não se colocou no lugar de Deus. O homem não se fez Deus. O homem não adorou a outro homem como Deus. O homem se relacionou com demônios, espíritos das trevas. Mas não havia culto de adoração a homem, ou a Deus de forma humana. Não existia isso. Então Nimrod ele começa assim com uma separação do homem com Deus, falando, nós não queremos mais esse Deus sobre as nossas vidas. Esse é o Deus que destruiu os nossos antepassados e nós não vamos mais servir a esse Deus. Esse é o primeiro passo. Agora o passo seguinte, eles vão continuar adorando. Mas quem é que eles vão adorar? Novos deuses. E quem que assume a figura de novos deuses? Os próprios homens. Satanás faz com que o homem assuma um papel divino. E quem é que é adorado através da deificação humana? Demônios, né, das trevas, do inferno. O diabo é adorado através da adoração do culto a entidades espirituais personificadas na figura humana. Então Nimrod é um deles, ok? Aí, Semíramis, então, agora é a mãe de Deus, e aí começa também a fazer imagens de escultura. Por que Deus manda o seu povo não fazer imagens de escultura? Até o dilúvio não existia imagens de escultura para que as pessoas adorassem. Não havia culto a outros deuses. Deus era único, eles sabiam que só existia um Deus. Não havia dúvida com relação a isso. Não havia culto pagão. O que havia era a iniquidade, né? A imoralidade, a violência espalhada por toda a terra. Mas culto pagão não existia, porque não existia imagem de escultura. Outros deuses sendo adorados. Existiam demônios presentes, relacionando, convivendo, né, com os homens. Mas não havia o culto expresso. Eles sabiam que Deus era o único. Agora não, agora começa a existir outros deuses. Então a Babilônia começa a produzir os seus deuses e começa a fazer imagem dos seus deuses. O homem conhecia a imagem de Deus? Não. Mas o homem conhecia a imagem do homem. Então os deuses para os homens agora são de característica humana. Vamos fazer deuses e vamos adorar os nossos deuses. Agora, qual era a imagem de Semíramis? Como é que Semíramis era adorada? Uma mãe com uma criança no colo. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Uma mãe com uma criança? Quem é ela? Mãe de Deus. Está ficando claro o negócio aí?
Então, quando Nimrod ele morre, começa, na verdade, né, a implementação de toda essa natureza de culto. Aí, Tamuz, ele é quem? Dentro dessa cultura. Lembra-se que Deus falou lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que seria o resgate da humanidade, do seu pecado? Tamuz é quem? Semente da mulher, porque o diabo está sempre tentando enganar. Deus já havia dito que ia enviar o Messias. Então Tamuz é o primeiro falso Messias. O diabo está pegando a palavra de Deus, está trazendo engano para a humanidade, e aí as pessoas começam a adorar Tamuz como o Messias, aquele que havia sido prometido que sairia da mulher, que é a semente da mulher que ia trazer a salvação para a humanidade. E todo o culto pagão, ele, na verdade, gente, quando você pensasse em religião pagã, não existe invenção, é falsificação. O diabo não inventa, ele falsifica. Tem que ter uma aparência de verdade. Você já viu alguém falsificar a nota de R$3? Quem tem uma nota de R$3? Se tiver, é falsa, né? Mas ninguém falsifica aquilo que não existe verdadeiro. Então o diabo, ele, na verdade, tudo aquilo que ele fez, as divindades que ele criou, são falsificações do verdadeiro. É imitação, e é imitação falsa de verdades. Então, ele vai criando divindades para representar coisas reais. E às vezes uma divindade vai ter muitas formas de manifestação. Semíramis, então se Tamuz ele se torna o Messias, o falso Messias, Semíramis ela se torna mãe de Deus e ela também é rainha dos céus. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar de rainha dos céus? Está na Bíblia, gente. A Bíblia fala a respeito da rainha dos céus. Ela foi a primeira sumo sacerdotisa no mundo. É a primeira sacerdotisa das trevas. Vamos lá. E aí o culto babilônico começa então a se espalhar a partir de Babilônia, do mesmo jeito que o evangelho tem que sair de Jerusalém e se espalhar por todo mundo, a partir de Babilônia começa a se propagar toda forma de paganismo. E o paganismo ele vai assumindo características diferentes em vários lugares da civilização. Agora, quando o povo de Deus volta do Egito, nós vamos chegar nisso aí, né? Mas quando o povo de Deus sai do Egito e chega na Terra Prometida, antes Deus dá instruções, os 10 mandamentos, nós vamos tratar isso mais detalhadamente para frente um pouco. Mas quando o povo chega lá, o que é que existe lá na terra de Canaã? Idolatria, culto pagão. Você sabe que o livro de Josué é um livro que trata de batalha espiritual. É conquista de terra, mas não é só uma conquista de terra, é conquista de território espiritual que estava sendo dominado pelas trevas. O que havia ali em Canaã? Culto pagão instalado, demônios instalados ali. Aonde que os demônios se deslocaram? Saíram da Babilônia e foram para onde? Todos os demônios, né? Mas isso é antes de Pérgamo. Porque nem o Império Babilônico ainda tinha sido fortalecido nessa época. Então não havia o poder babilônico como governo. Mas aí esses demônios, eles saem de lá é a base. Eles se espalham e eles vêm para Canaã. Por que eles vêm para Canaã? Porque Deus lá atrás havia dado a terra para Abraão. Isso aí, a sequência dessa lição, nós vamos entrar em Abraão. Por que Deus tira Abraão de Ur e traz ele para Israel, para a terra de Canaã? Tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos tratando aqui. Então, os demônios eles vêm para Canaã. Por quê? Porque Deus tem um projeto em Canaã.
Os demônios sabem o que Jerusalém significa para Deus? Sabem. Sabem o que é aquela pedra onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício? Eles sabem. No Monte Moriá. Os demônios sabem que no mesmo lugar é o lugar onde depois Davi faz holocaustos, Salomão faz holocaustos a Deus, é o mesmo lugar onde é construído o templo. Sim, a tradição judaica acredita que naquela pedra é a pedra fundamental da criação do mundo. Que Adão e Eva foram formados em cima daquela pedra, que está embaixo daquela mesquita da cúpula dourada que está lá no Monte do Templo. A mesquita de Omar. Sabe aquela da cúpula dourada lá em Jerusalém? Ali no meio tem o Domus da Rocha, que é a rocha sagrada. E aí a tradição judaica acredita que Adão e Eva foram criados em cima daquela rocha. Então ali é o ponto original que Deus estabeleceu as coisas. Adão e Eva não foram criados no Jardim do Éden, eles foram criados por Deus, depois eles foram colocados no Jardim do Éden, está escrito claramente isso na Bíblia. Eles não foram criados, eles foram transportados, levados para o Jardim do Éden, mas foram criados fora do Jardim do Éden. Então, existe ali um centro em Jerusalém, por isso que Deus está trazendo Abraão, que ele não está sabendo. E para onde é que os demônios vêm? Eles vêm para cá e falam, vamos invadir essa terra aqui, porque Deus vai querer fazer coisas a partir daqui, então já vão ocupar logo. Então, o livro de Josué, quando a nação de Israel vem e toma posse, por que Deus dá tantas ordens radicais para aquele povo? Que tinha que eliminar todo o paganismo daquela terra. Não é só uma posse territorial física, mas é espiritual. Por que hoje as nações islâmicas querem expulsar Israel daquele lugar, e por que eles querem especificamente Jerusalém? Jerusalém é capital, é centro, é polo. Amém, gente? Mas isso aqui é um assunto que eu só estou citando aqui, mas isso é um assunto detalhado, longo, para a gente abordar em outras lições. Quando o povo chega em Israel, em Canaã, o que é que existe instalado ali? Culto pagão. Quem é que está sendo adorado naquele lugar? Os deuses babilônicos. E esse negócio invadiu o povo de Deus? Deus não tinha cansado de falar, olha, não adorem deuses estranhos. Não façam para vocês imagem de escultura. Não entrem na cultura daquele povo. Elimina aquelas coisas. Não faça. Deus protegendo e falando, não se misture, não se contamina, não errem mais nisso. E o diabo tentando sempre se infiltrar no meio do povo de Deus. Daí, olha só, no final da página 3, ele fala, olha, como é que a rainha do céu, Semíramis e Tamuz eram adorados ali naquela terra e foram adorados pelos judeus. Falou, os filhos, Jeremias 7,18, os filhos apanharam a lenha, e os pais acenderam o fogo, e as mulheres amassaram farinha para fazerem bolos a rainhas dos céus. Oferendas. Oferendas. E ofereceram libações a outros deuses, para provocarem a ira. Aí Jeremias vai falar, se não me engano, no capítulo 18, 20, vai falar muito mais ainda da adoração à rainha dos céus. Assim, Deus irado com a adoração à rainha dos céus pelo seu povo. Quem é que está sendo adorado? Satanás. Mas existe uma imagem humana de Semíramis. Começa onde? Torre de Babel. Ezequiel 8, 14, 16, fala assim, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a filho da Semíramis. Oi. O senhor estava falando que na época de Noé os espíritos foram aprisionados. E aí depois eles são soltos novamente para receber essa adoração, ou eles continuam aprisionados? E essas perguntas, assim, das coisas profundas e espirituais, satânicas, demoníacas, das trevas, pastora Janete é a nossa grande autoridade.
Perguntem essas coisas, né? Não, ó, brincadeira, né? Mas quem entende de demônio nessa igreja é a pastora Janete, gente. Não, não, mas ela entende mais do que eu, né? Só que é o seguinte, esses espíritos eles são libertos lá em Apocalipse. Então eu creio assim, hoje, não sei se todos, mas que já houve uma liberação de espíritos dos abismos já. Né? Mas eles são libertos lá em Apocalipse. Leva lá o microfone. Só não vamos fugir muito aqui do assunto, tá, gente? Senão daí o Augusto vai dizer que eu não concluí a lição. É sobre a conquista da terra de Canaã. Não sei se você vai citar mais para frente, mas o povo chega lá com duas necessidades básicas. Por isso que eles se associam a outros deuses, que é a necessidade de cultivo e da produção de filhos, que eles queriam ter filhos. Aí os dois deuses relacionados a plantações e a fertilidade. Né? E quem havia prometido que faria deles férteis, prósperos, era Deus. Mas existiam deuses, né, de prosperidade material, de colheitas, existiam deuses pagãos da fertilidade, e aí eles foram induzidos a isso. Nós somos induzidos a isso, né? E hoje partindo das nossas necessidades. E ainda hoje, né? Porque os demônios lá da Caldeia não morreram. Semíramis morreu, Nimrod morreu, Tamuz morreu, mas as entidades espirituais que estavam por trás deles, os demônios que são adorados, não morrem, são demônios, continuam sendo adorados, só assumiram nova forma. Então, os deuses, porque esse é o nome certo, né? Deuses com D minúsculo, os deuses babilônicos, eles assumiram outras imagens. Então, em cada cultura, né, esses demônios, né, que começou lá com Nimrod, Semíramis e Tamuz, que foram deificados, eles vão assumir uma outra imagem, né, uma outra aparência e outro nome nas culturas, mas o espírito que está sendo adorado por trás continua o mesmo. Por exemplo, lá na Fenícia, né, e lá na terra de Canaã, então, quem era adorado? Astarote e Baal. Viram Baal? Não era adorado na terra de Canaã? De onde é que vem esse demônio? Vem lá da formação de Nimrod, de Semíramis e de Tamuz. Aí, no Egito, Osíris e Ísis. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus e Cupido. Na Síria, Istar. Então, na verdade, são os mesmos. Só muda o nome e um pouco da aparência, mas a mãe de Deus continua em todas essas divindades femininas, é uma mulher com uma criança. E aí depois no cristianismo esse negócio entrou? Como é que entrou? Porque se a Roma antiga, pensa aqui, tinha vários deuses, tem lá o seu panteão. Aí a Roma antiga cria em muitos deuses, Constantino se converte. Quando Constantino se converte ao cristianismo, não sei se ele se converteu verdadeiramente ou não, aí os pagãos, eles entram para o cristianismo sem novo nascimento. Não nasceram de novo. Se tornaram cristãos. Constantino decidiu cristianizar o Império Romano. Todo mundo que nascesse no Império Romano teria que ser cristão. Isso implicava nascimento de novo? Não, é cultura. Ele estabelece uma cultura cristã dentro do seu império. Então não há transformação, as pessoas não foram novas nascidas. E elas estão acostumadas a adorar um monte de deuses. E agora eles vão adorar o Deus do imperador. Só que elas estão acostumadas a se prostrar diante de imagens, tal. Como é que elas vão adorar Jesus, né, se não tem imagem? Então tem que ter imagem. Aí, mas eles estão acostumados a adorar uma deusa feminina, e o cristianismo não tem uma deusa feminina. Mas nós precisamos adorar uma deusa feminina, porque é a tradição, é a fé deles. Eles creem nisso.
E aí deles, se eles não adorarem, eles acham que se eles não adorassem os deuses, porque todos esses deuses antigos, eles eram deuses assim que estava vinculado a algum tipo de benefício, como foi dito, a fertilidade, a produção agrícola e tantas outras coisas estão vinculadas a um deus. Esse é o deus daquilo, esse é o deus daquilo. E aí de mim, se eu não adorar o deus disso ou daquilo, eu não vou ter aquele benefício. Então eu preciso adorar uma deusa feminina. Aí no cristianismo não tem uma deusa feminina, mas o povo clama por isso, precisa. Daí o que vamos fazer? Não, você não vai adorar uma deusa feminina, porque nós não temos uma deusa feminina. Mas você vai venerar a mãe de Jesus, que é a mãe de Deus. E aí qual é a imagem então? Só substitui a imagem de Semíramis, que já estava espalhada em todas as culturas com nomes diferentes, por uma imagem agora da Maria com Jesus, com o menino Jesus. Então, quem era adorado? Semíramis e Tamuz. E agora é Maria e o menino Jesus. Na verdade, quem está sendo adorado? Semíramis e Tamuz. Tem nada de Maria, não tem nada de Jesus naquilo. Pura cultura idólatra, pagã. Isso é o sincretismo religioso, né, que entrou no cristianismo. E entrou lá em Roma. E está lá até hoje. E aqui, né, espalhado no mundo todo, aqui no Brasil, então você vê a igreja romana, ela se encarregou de pegar todos esses deuses do passado e espalhar isso no mundo todo como uma cultura cristã, através dos santos. Sim. Aí vem um monte de cultura pagã. Por exemplo, Istar era... Sabe, você sabe qual que é a data do nascimento de Tamuz? 25 de dezembro. O pinheiro, você vai comemorar o aniversário de Tamuz. Tamuz nasceu dia 25 de dezembro. O pinheiro, né, era uma árvore que diz que Nimrod trouxe presentes e colocou no pé dos pinheiros, que era uma cepa de um pinheiro seca, que daí dormiu seca e acordou vivo o pinheiro lá com um monte de presente. Porque no Império Romano, esse culto continuou acontecendo já com o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano, ele assumiu, né, essa data. Por quê? Porque independe de ser o dia e o mês, é o dia do solstício de inverno. Então, não era o dia 25 de dezembro no calendário caldeu, era o dia do solstício de inverno. Então, Tamuz nasceu no dia do solstício de inverno. Então, só que o calendário gregoriano ele assumiu essa data depois, dentro da cultura, né, romana. Olha só. A batalha do reino de Deus com o império das trevas, ela é uma batalha presente em toda a história bíblica. O sistema babilônico ele está em toda a Bíblia, desde lá de Babel até o final de Apocalipse, até o capítulo 18 de Apocalipse, quando Babilônia cai. Então, na conquista da Terra Prometida, é uma batalha entre os dois sistemas. Deus querendo estabelecer o seu reino através de um povo da Terra. E ali há o Império das Trevas estabelecido com um sistema de culto, de governo, de cultura, de todas essas coisas. A apostasia de Israel sempre foi por causa do sistema babilônico, que se infiltrou dentro de Israel. O cativeiro... Quando Deus leva Israel para o cativeiro, leva eles exatamente, falaram, então vocês me desobedeceram, vocês adoraram outros deuses, então agora vocês vão experimentar o que é servir a esses deuses lá na terra deles. 70 anos vocês vão ficar cativos lá onde eles foram gerados. Não é assim? Não é assim que Deus faz? Deus não falou para Satanás, você deu de comer para o homem? Então agora todos os dias da sua vida você vai ter que se alimentar do pó da terra que é o homem. Então Deus ele pega e te remete para o lugar do seu pecado. É o lugar onde você pecou, é o lugar onde você precisa se arrepender. Onde caiu o seu machado é lá que você tem que voltar para fazer ele flutuar. Então vocês passaram a adorar os deuses babilônicos, então é lá o lugar do arrependimento, vocês vão para lá. Vão lá para a Babilônia,
vão ficar presos lá 70 anos, e lá é que vocês precisam encontrar arrependimento para poder voltar. Entende como é que Deus trabalha, gente? É claro ou não é? Na verdade, assim, a deportação, né, é uma deportação que é importante. Então, existem etapas, mas assim, o cativeiro é considerado um castigo. Então, mesmo que você tenha assim, várias viagens, vários momentos de deportação, primeiro vai isso, depois vai aquilo, porque o Reino do Norte, não, esse foi antes, mas não foi para a Babilônia, esse foi para a Síria. Né? O Reino de Israel é que foi depois para a Babilônia. Mas a primeira deportação foi do Reino do Norte, depois da deportação do Reino do Sul. E ainda assim tiveram momentos distintos, né, na fase do exílio. Então, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio pregando o quê? O reino de Deus. E fazendo oposição contra quem? Contra o império das trevas. Então Jesus ele veio para trazer ensinamento da verdade e desmascarar a mentira. De onde é que vem a mentira? Sistema babilônico. Ok, gente? Jesus está o tempo todo pregando sobre isso. Contra a mentira e trazendo a verdade. Arrancando o engano e trazendo verdade, porque o império das trevas é um império de mentira, de engano. Então, a igreja primitiva, ela pregou sobre isso. É libertar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. Arrancar do engano, da mentira, e levar para a verdade. O que é o engano e a mentira? Sistema babilônico. Mesmo que já não exista mais Babilônia. Existe um negócio assim interessante. A restauração do homem tem que acontecer, Deus tem que trazer a gente para a nossa origem. A origem nossa é a origem santa. Adão era santo, perfeito, puro. Qual é o progresso da iniquidade e da abominação da raça humana? Primeiro, vocês já sabem, Adão desobedece a Deus. Depois, capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 4, o que é que o diabo traz? Violência, derramamento de sangue, Caim mata Abel. Capítulo 5, genealogia. Capítulo 6, depravação, imoralidade total. Homens e demônios se relacionando, inclusive sexualmente. Mas essa matéria deixa para o pastor Marcos. Aí, vem dilúvio. Então você tem, olha, desobediência, violência, imoralidade. Depois vem do dilúvio, começa o paganismo. Não existe mais nada fora disso. Por causa da desobediência, entrou a violência, a imoralidade e o paganismo. Todos os pecados vão se resumir dentro dessas categorias. A desobediência a Deus vai te levar ou para a violência, ou para a imoralidade, ou para o paganismo. Todos os pecados vão se enquadrar dentro dessas três categorias. Amém, gente? Daí quando você chega lá, isso antes de existir Israel, antes de existir lei, antes de Moisés nascer. Quando você chega no Novo Testamento, que o Evangelho está sendo levado para os gentios, e a igreja em Jerusalém se reúne para decidir o que é que os gentios precisam receber de ensinamento. O que é que eles dizem lá? Vai lá em Atos capítulo 15. Deixa eu ver se eu imprimi. Atos 15. Então, qual é a recomendação da igreja primitiva lá na pessoa do apóstolo Tiago? O que diz aí? 15, 19 e 20. Fala, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram lá na pessoa do apóstolo. Olha, esse aqui estão vindo para Deus. Estavam afastados da promessa, não faziam parte da aliança, eram estranhos a Deus. Por quê? Pagãos. Todo povo gentio, todo povo que não era judeu, era pagão, eles adoravam a outros deuses. Muitos deuses, agora estão se convertendo. E eles estão saindo do paganismo e estão vindo para Deus. Qual é a instrução da igreja para esse povo? Vai seguir a lei de Moisés, cumprir 613 preceitos? Ele fala, não. Não. São pagãos conversos a Deus. O que é que eles precisam fazer? Vamos lá. Mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos. Está falando do quê? Paganismo. Se abstenham da
contaminação dos ídolos, paganismo. Larguem toda forma de paganismo, todo pecado relacionado ao paganismo está aqui. Bem como das relações sexuais ilícitas. Está falando o quê? Imoralidade. E da carne de animais sufocados e sabe do que está falando? Derramamento de sangue e violência. Olha só o caminho. O homem, violência, imoralidade, paganismo. Agora, o mundo é pagão. O mundo é pagão. E o mundo agora, os gentios que foram gerados nessa cultura babilônica, cresceram. É diferente de hoje, gente. Hoje a gente prega para quem não se prostra diante de deuses estranhos. Acreditam num único Deus, acreditam em Jesus. Mas naquela época não. Adoravam vários deuses. Hoje as pessoas adoram os deuses, adoram Mamon sem saber. Sendo ateu, adora Mamon. Agora, está aqui o gentio pagão que se converte a Deus. Qual é o caminho que ele tem que fazer? Ele não tem que sair aqui, do paganismo, da imoralidade, da violência, para obedecer a Deus. É isso que os apóstolos estão dizendo. Está claro, gente? Amém? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O livro de Apocalipse, ele vai revelar a batalha final entre Cristo e o reino das trevas com o seu sistema babilônico. O livro de Apocalipse, ele fala sobre... Ele vai abordar o sistema babilônico em algumas etapas. Vai falar assim sobre o seu último e mais terrível domínio sobre a humanidade. Ele vai dominar o mundo pela adoração, pela economia, pelo poder, pela cultura, por tudo. Hoje o sistema babilônico está implantado na Terra. Completamente. Os deuses, pagãos que existem, Mamon faz parte desse sistema? Claro. Os cultos idólatras fazem parte desse sistema? Sim. A cultura dos povos. Cultura está relacionada a culto. O que é que caracteriza a cultura de um povo? É o seu culto. É que hoje nós estamos vivendo um momento humanista onde se exclui, tenta-se pelo menos excluir a palavra Deus. Mas a adoração idólatra continua. Mesmo através do ateísmo. Demônios estão sendo adorados. No ateísmo, demônios estão sendo adorados. Então, lá em Apocalipse, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 18, nós já lemos, fala: todas as nações têm bebido do vinho do seu furor, da prostituição, com ela se prostituíram todos os reis da terra, também os mercadores da terra. Então, olha lá, a cultura, o governo, a economia do mundo todo está embriagado por esse sistema babilônico. Deus fala que o seu povo precisa sair do meio desse negócio. No versículo 4, ainda no Apocalipse 18, fala: ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, da sua condenação. Deus vai vir e vai trazer juízo sobre Babilônia. E Deus está falando assim, meu povo, sai daí. Sai daí. Porque eu vou sentar-lhe o cacete agora. Então, se ficar aí, vai levar junto. Então, sai. Sai fora. Por que Deus manda o seu povo sair do meio do sistema babilônico? Porque está fora? Porque está dentro. Como? Na cultura? Sim. Na arte? O que as pessoas gostam? Daquilo que o diabo está oferecendo para elas. Elas se divertem, têm lazer com coisas que foram geradas nesse modelo. Um modelo cultural. Na moda, na maneira, às vezes, de se vestir, na sensualidade,
nos games, nas várias formas de lazer, na música, na arte, no cinema, na novela, no Big Brother, em todas essas porcariadas podres e imundas que causam náuseas para Deus. E o povo de Deus se alimentando dessas coisas. E Deus está falando assim, sai fora. Ou através de governo. Governo é contaminado, gente. Não deveria. E a igreja querendo entrar em governo. Igreja querendo governar, gente. A Bíblia não mandou a igreja governar, de ocupar, pastor querendo ser vereador. Meu Deus do céu! Ou estupidez. A não ser que Deus fale claramente para o cara. Né? Billy Graham foi convidado para ser candidato a presidente da República, quando ele estava no auge do seu ministério. Sabe o que ele disse? Ele falou, eu sou embaixador do reino dos céus, não serei rebaixado. Presidente dos Estados Unidos, que porcaria é essa? Eu sou embaixador do reino dos céus. E aqui no Brasil, pastor quer ser vereador. Misericórdia. Misericórdia. Que seja, eu estou falando lá embaixo, assim, né? Assim, estão se rebaixando mesmo. Ou seja, então não é pastor. Então não é pastor. Não tem chamado para isso. Então, às vezes, pode o cristão ser vereador, político, governador, presidente, senador? Pode. Pode. Né? Mas aquele que foi chamado para o ofício sacerdotal é sacerdote. É altar. Né? O lugar é do altar. Então, por que Deus está falando? Sai dela. Porque entra e se contamina. Né? O cristão, na maior parte das vezes, quando entra na política, ao invés de ser luz, se torna trevas. Vai lá que nem andorinha para viver no meio... lá está cheio de morcego. Daí ele entra lá que nem andorinha e dorme de cabeça para baixo. Não faz diferença. Gente, o que eu ouço de coisa por aí? Eu estou no governo tem 35 anos. Então eu sei um monte de coisa assim, e é vergonhoso o que homens que se dizem homens de Deus fazem na política. Às vezes coisas assim que os pagãos, que os incrédulos, nem eles acreditam. Mas vamos lá. É uma denúncia. É uma denúncia. Igreja corrompida tem que sair de Babilônia, porque senão vai participar dos seus flagelos. Sai logo enquanto há tempo. Na política, na cultura, na religião, em todas essas coisas, gente, porque vai cair, vai cair, vai cair. E a igreja precisa sair disso. Amém? Lá em Apocalipse 17:1 fala assim, veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Apocalipse 18:2 fala, então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, assim, é preciso entender, gente. É que daí quando acabou, chegou no final da quarta página, eu parei de escrever, falei, agora chega, tá bom já. Eu ia escrever mais coisas, falei, não, mas daí eu vou entrar na 5ª página e vou parar por aqui. Mas é o suficiente para a gente entender. Amém? Vocês entenderam? Então, quando você lê assim, você lê Gênesis, você não está lendo história. Está trazendo entendimento daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Está tudo lá, começou lá, e de lá para cá não parou, só cresceu, só se desenvolveu. A antiga serpente hoje é o dragão. Era só uma serpente, hoje é um dragão. E esse negócio está aqui, ó, não está lá no passado, registrado nos livros de história, na arqueologia, nos escombros. Está hoje, presente. É vivo ao nosso redor. Então a gente precisa entender essas coisas para saber como lidar. Amém?